Coloquei para gravar aqui, pessoal. Eu tinha esquecido de colocar para gravar, vou voltar lá na tela de início. Precisa ficar nessa telinha aqui por pelo menos uns 5 segundos, né? Para ficar na capa da gravação. Deixar aqui, agora eu vou lá na questão para a gente dar sequência na nossa aula. Vamos lá, como eu falei, eu vou dar 5 minutinhos, aí contando a partir de agora, né? Para vocês resolverem, e aí a gente resolve junto. Vamos lá, pessoal, tentem resolver aí. Então, pronto. Vamos começar lendo a questão, então. Vejam só. No bairro de Paula, as ruas Rocha e Souza são paralelas. Atravessando essas duas ruas transversalmente, estão as ruas Toledo e Vieira, no cruzamento entre as ruas Toledo e Vieira. Formam-se um ângulo M. Eu li errado ali. Ó. No cruzamento entre as ruas Toledo e Vieira, formam-se um ângulo M, conforme a figura a seguir. Então, vejam só. A gente tem aqui, né? A rua Rocha, a rua Souza. Que ele está dizendo aqui, ó, elas são paralelas. Tá? O que isso significa? Que elas estão igualmente retas aqui. Ó. Se a gente colocar uma em cima da outra, elas vão ficar iguais. Tá? Quer dizer que elas são paralelas. Elas são iguais, mas com um deslocamento aqui, né? Que é a distância que elas estão. E aí nós temos aqui, transversalmente, a rua Vieira e a rua Toledo. E aí ele quer saber aqui, ó, o valor do ângulo M em graus, que é este ângulo aqui. Então, vamos lá. Esse aqui, como eu disse para vocês, ele é bem complicadinho, tá, pessoal? Então, se vocês não estiverem conseguindo entender, vocês podem parar, tá? Perguntar, porque é bem complicado de entender esse exercício. Ainda mais que se trata de ângulos, né? Os alunos costumam ter um pouco mais de dificuldade. Vamos tentar resolver, então. O que a gente pode fazer? A gente pode fechar isso aqui num triângulo, tá? É a forma mais fácil de resolver. Acredito que é a única também. A gente fecha aqui num triângulo. Vai ser um triângulo reto, mas finjam que é. Aqui. Fechamos aqui esse triângulo, porque a gente sabe que num triângulo, tá? Qualquer que ele seja, a soma dos ângulos dele, dos 3 ângulos que tem que ser sempre 180, tá? Por isso, aí a gente vai ter que achar os ângulos aqui para poder subtrair e achar o nosso N. Mas vamos lá, primeiro a gente tem que achar os outros ângulos. Aqui a gente tem 50 graus. Como que a gente faz para descobrir esse ângulo aqui? Certo? Veja só, vou trocar de cor aqui. Ó, uma forma para a gente descobrir é olhando esse círculo inteiro. Ó. Porque a gente sabe que meio círculo tem quantos graus, pessoal? Quem lembra? Meia circunferência, quantos graus tem? 180. Quanto? Isso, 180. Então, a gente sabe que tudo isso aqui tem 180, certo? Vou colocar aqui em azul. Beleza? Só que daí a gente percebe o quê? Ele falou que essas duas ruas aqui, elas são paralelas, tá? Então, se a gente forma uma reta aqui entre elas, ó, a gente formar essa reta do nosso triângulo ligando elas. Se a gente está ligando duas paralelas, tem um ângulo aqui que ele vale 90, não é? Vocês concordam com isso? O ângulo formado entre a rua aqui e essa que a gente traçou forma 90 graus, certo? Vocês concordam com isso? Sim. Certo. Então, se a gente tem essa parte cinza mais essa parte vermelha valendo 90, quanto que vai valer somente aqui a parte vermelha? A gente pega os 90 graus, tá? Que é todo esse arquinho aqui, pega esses 90 graus e diminui os 50 daqui, para a gente ficar só com esse ângulo. Então, 90 graus menos 50 graus. Aí eu vou fazer ali do outro lado, que aqui não tem espaço. Quanto que dá isso? 90 graus menos 50 graus. Vou fazer aqui. 40.
Isso. Ó, 90 graus menos 50 graus. É 90 graus de todo o arco aqui, menos os 50 graus para a gente ficar só com o ângulo que a gente quer. Tá 40 graus. Então, qual que é esse ângulo aqui? Já achamos primeiro o ângulo do triângulo. 40 graus. Beleza. Agora vamos aqui para esse outro ângulo. A gente precisa saber só esse arquinho aqui, ó. Um pedacinho desse 120, ó. A gente precisa saber desse ângulo aí. Então, como que a gente vai fazer, ó? A gente tem aqui, ó, 120 sendo todo esse arco, tá? Esse arco cinza, ó, 120. Então, aqui desse outro lado, vai ser o mesmo valor, vocês concordam? 120. Certo? Então, esses outros dois ângulos, eu vou colocar aqui até de outra cor para vocês visualizarem. Esses outros dois ângulos de fora aqui, ó, também tem o mesmo valor. Então, se a gente tem aqui, ó, 120 mais 120, já conta aqui do lado. 120 graus mais 120 graus. Quanto dá isso? 240. Isso. Quanto que falta, então, para completar esse círculo completo aqui? Um círculo tem quantos graus? Um círculo inteiro, quantos graus? 360. 360. Então, para descobrir quanto tem ali, ó, vou colocar depois novamente. A gente vai pegar os 360 graus, que é um círculo inteiro, e diminuir os 240, que é desse lado, mas esse lado que a gente já sabe. Menos 240 graus. Quanto que dá isso aí? 120. 120. O que isso significa? Esse ângulozinho azul mais esse ângulozinho azul dá 120 graus. Para a gente saber quanto tem cada um, vamos dividir por 2, né? 120 graus dividido por 2 dá quanto para cada um? 60, certo? Então, cada ângulo azul daquele ali vale 60, tá certinho com o que a gente pensou. Aqui tem 120, então o lado oposto também tem 120. E aí, para completar o círculo completo aqui, a gente viu que falta 120 graus também. E que eles são iguais. Então, dividindo 120 graus na metade, a gente tem 60 graus aqui e 60 graus aqui. Beleza, a gente já sabe quanto tem aqui. A gente precisava saber era quanto tem aqui para fazer o mesmo esquema que a gente fez do outro lado. Que é ver que aqui no meio tem um ângulo de 90, ó, porque é o mesmo caso de lá, ó, só está espelhado. A gente tem aqui uma paralela, uma reta passando por ela. Então, aqui tem 90 graus. Aí, agora, a gente pode diminuir esses 60 graus aqui do 90. Beleza? Para descobrir exatamente onde a gente queria. Então, a gente tem ali 90 graus do círculo inteiro, menos 60 graus daquele espacinho ali, ó. Que é esse ângulozinho aqui. A gente quer saber só aqui dentro do triângulo. Quanto que dá isso aí? 90 menos 60? 30. 30 graus. Então, esse segundo ângulo aqui do nosso triângulo, 30 graus. Bom, a gente já tem dois ângulos de dentro do triângulo, só falta que o exercício está pedindo, o M. Aí, lembrando, a gente viu lá que um triângulo, a soma dos ângulos dele, dos três ângulos, dá 180. Então, vamos lá. A gente tem ali, fazendo um espacinho aqui que sobrou. A gente tem aqui, ó, 40 graus daquele ângulo, mais 30 graus desse ângulo, mais o M, que a gente não sabe ainda quanto que é o terceiro ângulo, e isso tudo tem que dar 180 graus, porque é um triângulo, beleza? 40 mais 30, quanto que dá? 70. 70 graus, mais o nosso M, que a gente ainda não sabe quanto que é, tem que dar 180 graus. Então, o M vai ser igual ao quê? O 180 que já está ali daquele lado, subtraído do 70 que estava aqui.
180 menos 70, quanto que dá? 110. Isso, 110 graus. Então, o nosso M aqui, ele vale 110 graus. Alternativa B. Certo? Com alguma dúvida, pessoal? Esse exercício é bem complicado e tem muita coisa para pensar, né? Apesar das continhas serem um pouco fáceis, né? 90 menos 50 e tal. O pensamento por trás ali que é muito doido. Vocês conseguiram compreender tudo que eu fiz aqui? Viram a divisão que eu fiz aqui? Ó, tracei uma reta para a gente poder fechar aqui um triângulo. Ó. E daí a gente vê que aqui tem 90 graus. Então, a gente exclui 50 graus que já tem aqui para ficar só com o arco que a gente quer dentro do triângulo. E aqui a mesma coisa, a gente descobriu quantos graus tem aqui desse lado para poder fazer o mesmo processo, tá? Diminuir os 90 graus que tem aqui desse pequeno arco para ficar só com o que tem no triângulo. E aí a gente somou os três ângulos de forma a dar 180, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês não podem ficar com dúvida, tá? Tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Entendi, professor, tô de boa. Certo, então. Eu vou passar para o próximo. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de volta nesse exercício, vocês podem estar me falando que eu volto aqui e a gente tenta sanar a dúvida, tá? Esse exercício é realmente difícil, tá? Ele não é fácil. Vamos então aqui para esse segundo exercício. Em teoria, pessoal, esse outro exercício aqui era para ser um exercício um pouco mais fácil. Só que na realidade ele não é, tá? É um pouquinho difícil. Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem esse exercício. Tá? E aí a gente resolve junto. Eu vi que o pessoal de Pétalas voltou aqui para a reunião. Vocês têm alguma dúvida, pessoal de Pétalas, lá nesse exercício anterior? Não. Certo, então, vou passar para frente. Aqui, então, pessoal, vou dar os 5 minutinhos para vocês tentarem resolver. Tá um exercício de probabilidade. Ele não é muito fácil também. Aí, depois dos 5 minutinhos, a gente resolve junto, tá? Tentem fazer aí. Por favor, é importante vocês tentarem fazer. Vamos lá. 5 minutinhos. Vou chegar nesse... Não? Ninguém? Bom, exercícios de probabilidade costumam ser um pouco difíceis de pegar uma única linha de pensamento. Mas vamos lá. Sim, professor. Eu consegui desenvolver o raciocínio, mas não consegui montar a conta para resolver. Você quer compartilhar comigo qual foi o raciocínio que você desenvolveu? Bom, num dado de 1 a 6, nós temos 3 números primos, que seria 50% de chance de um dado. Nós teria 50% de chance de cair um número primo. Agora, de 2, eu não consegui mais. Ah, legal. Você começou aí no pensamento certo, tá? É esse o início do pensamento para a gente tentar resolver por análise combinatória. Tá? Pensar ali que entre os dados de 1 a 6, né, as faces de 1 a 6, tem 3 primos, então em um dado é 50% de chance. Tá certo até aí. Aí, para resolver da outra parte, a gente precisa fazer a análise combinatória, certo? Vou resolver aqui com vocês, tentar fazer aqui da forma mais autoexplicativa que eu conseguir. Ó, eu vou fazer meio que uma tabela aqui, ó. Vamos ler a questão, na realidade. Vamos ler a questão primeiro. Dois dados não viciados distintos, cujas faces estão numeradas de 1 a 6, foram lançados simultaneamente. A probabilidade de obtermos um par de números primos é dado por... Então, vejam só. Vamos destacar algumas coisas aqui, ó. Primeiro, nós vamos destacar quantos números primos tem de 1 a 6, né? Já que é isso que a gente quer olhar. O colega observou ali
que é o 2, 3 e o 5, né? Ou seja, 3 números, tá? 3 números primos ali de 1 a 6. Beleza. Então, agora a gente vai ter que olhar todas as possibilidades, que não são muitas, porque são só 2 dados, tá? De cair uma combinação em que tenha 2 desses números aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Uma análise combinatória, tá? Então, vou trocar de cor aqui, ó. A gente vai ter, vou fazer como se fosse uma tabelinha aqui, ó. O primeiro dado, tá? E o segundo dado. São 2 dados, tá? Vamos ver cada opção aqui, ó. Então, a primeira opção aqui, que a gente jogou os 2 dados. Então, no primeiro dado, pode cair um 2, tá? E no segundo dado, pode cair um 2 também. Então, tá aqui, ó, um par de números primos. Beleza, vamos para outro caso. Jogamos de novo os dados. Aí pode novamente cair aqui um 2. E agora, no segundo dado, pode cair um 3. De novo, é um par de 2 números primos. Ó, o 2 com 2, aí agora o 2 com 3. Qual que é a outra opção? O 2 com o 5. Tá? Então, a gente joga lá os dados. Aí a gente vê que no primeiro caiu um 2 e no segundo caiu um 5. Um par de números primos, certo? Beleza. Então, a gente acabou aqui as opções em que no primeiro dado pode cair 2. Vamos passar para o próximo número. Ó. Já foi o 2, aqui, ó. Já foi o 2. Agora vamos passar para o 3. Então, a gente jogou os dados. No primeiro dado caiu o número 3. O que pode cair no segundo? O número 2. Lembra aqui, ó, 3 com 2. E aí, na outra jogada, a gente joga, vai cair 3 e 3. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aí? Estão conseguindo compreender? Uhum. Beleza. Aí agora, qual que é a próxima jogada aqui? Quanto que pode cair? 3 e 5. 3 e 5, perfeito. 3 e 5. Beleza, acabou o 3 então. O 3 já foi com todos os outros números. Então, acabamos com 3' aqui. Agora vamos para o 5. Qual que é a primeira possibilidade com o número 5? 5 e 2. 5 e 2. Próxima possibilidade? 5 e 3. 5 e 3, perfeito. E a última possibilidade? 5 e 5. 5 e 5. Acabou. Essas são todas as possibilidades, ó, que vão cair. A gente jogou os dados. Primeira possibilidade aqui, ó, vai cair 2 e 2. Segunda, 2 e 3. 2 e 5. Beleza? Aí a gente continua jogando. Agora pode cair um 3 e um 2. Né? 3 no primeiro dado, 2 no segundo dado. E aí depois, 3 com 3. 3 com 5. Aí 5 com 2. 5 com 3. E 5 com 5. Essas são todas as possibilidades. Percebam que todas as possibilidades a gente listou. Todas elas. Tá? Não tem nenhuma que ficou de fora. Não tem nenhuma possibilidade que a gente pensa que pode jogar os dados, cair 2 números primos que não está listado aqui. A gente conseguiu listar todas elas. Né? Foi o 5 aqui que foi o último. Então, beleza. Quantas são essas possibilidades? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a gente tem 9 possibilidades, né, de acontecer o que eles estão falando, obter um par de números primos. São 9 possibilidades, mas dentro de quantas? Né? Sobre quantas? E aí vem a questão de todos os números. A gente vai ter 2 dados, e esses 2 dados são enumerados de 1 a 6. Então, tem 6 possibilidades em cada um. Então, o que vai ter aqui embaixo? Né? Qual vai ser o número de casos? 6 vezes 6, tá? 36. Por quê? No primeiro dado, a gente tem 6 possibilidades, e no segundo dado, a gente tem 6 possibilidades totais de números. Né? Aqui a gente está colocando todos os números. O primeiro caso aqui, a gente viu só com os pares de primos.
Aqui a gente está analisando todos os números, né? Porque a gente vai jogar os dados lá e pode ocorrer de um dos dados ter 1, ter 4, ter 6, né? A gente não vai jogar e ter sempre o que a gente quer. Então, vai ser 9, que são as nossas possibilidades do que a gente está estudando, sobre 36, que é o caso geral, tá? Englobando os outros números. Então, a gente tem 9 sobre 36 como uma probabilidade, só que não tem aqui, né? Não tem aqui na nossa, nas nossas alternativas. Então, a gente pode fazer o quê? Simplificar essa resposta aqui. Por quanto que a gente pode simplificar essa fração? 9. Por 9. A gente divide em cima e embaixo por 9. Quanto que vai resultar para a gente? 9 dividido por 9. 1. 36 dividido por 9. 4. 4. Perfeito. Então, tá aqui. Ó. Agora a gente tem uma alternativa que representa essa probabilidade. Ó. Letra B, 1/4. Certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Só dando uma reprisada, ó, o que a gente fez? Primeiro a gente separou, né, os números primos, que tem entre 1 a 6, que é o que a gente está observando. A gente viu que tem 3 números, o 2, o 3 e o 5. Aí a gente fez uma tabelinha aqui, ó, para listar todas as possibilidades da gente jogar e aparecer um par de primos, né? 2 com 2, 2 com 3, 2 com 5. Aí pula para o 3. 3 com 2, 3 com 3, 3 com 5. Pula para o 5. 5 com 2, 5 com 3, 5 com 5. Acabou. Então, a gente viu que são todas essas possibilidades, que são 9 possibilidades. Então, aqui na nossa tabela, a gente viu que são 9 possibilidades. Tá? Então, a nossa probabilidade total é 9 sobre o quê? O geral. As probabilidades de todos os números são qual? 6 vezes 6. Porque a gente tem 6 números no primeiro dado, 6 números no segundo dado. A gente multiplica esses números e tem aqui a probabilidade correta. São 9 possibilidades dentro de 36 possibilidades totais. Simplificamos a nossa fração, a gente tem 1/4. Tá? Como resposta final aqui. Nossa probabilidade é de 1/4. Ou também, se tivesse em porcentagem, tá? Geralmente exercícios assim vem com porcentagem, a gente colocaria isso aqui como 25%, tá? 1/4 é o mesmo que 25%. Beleza? Com alguma dúvida? Não, senhor. Ninguém? Nenhuma dúvida então, pessoal, certo? Não pode ficar com dúvidas. Se vocês tiverem, podem perguntar. A gente está aqui para isso, beleza? Ninguém tem nenhuma dúvida. Eu vou passar para frente então. Bom, tá aqui. Esse exercício ele é bem complicado, tá, pessoal? Não quero assustar vocês, mas ele é bem complicado. Vou dar os 5 minutinhos para vocês tentarem resolver. Tentem, pelo menos, chegar em um caminho, tá? Começar a fazer alguma coisa, que esse exercício é bem difícil. Ele está querendo saber a área só dessa parte preta aqui, ó, da figura. Com pouquíssimas informações. A gente só sabe que o raio dessa circunferência menor aqui é 2 centímetros. Ele quer saber essa área total aqui, ó. Essa área preta só. Beleza? Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem desenvolver alguma coisa e a gente resolve junto, tá? Tentem, pessoal. Não deixem de tentar, porque às vezes vocês podem estar indo no caminho, tá? Vamos lá. 5 minutinhos. Pessoal, vocês começaram a desenvolver alguma coisa aí? Conseguiram chegar em algum caminho para resolução? Isso aqui é bem complicado, né? Tem uma escassez muito grande de informações. Vocês conseguiram fazer alguma coisa? Não? Tudo bem, não tem problema, tá? Esse exercício é bem complicado mesmo. Eu acho que ele é o mais complicado de toda essa prova, beleza? Então, vamos lá. Vou ler a questão primeiro. Na figura a seguir, o raio da circunferência menor vale 2 centímetros.
está aqui na figura, né? O quadrado está inscrito na circunferência maior, né? Inscrito é o quê? Ele está perfeitamente aqui dentro. Ó. Essa é a circunferência maior, não era para ter riscado aqui. Essa é a circunferência maior, ó. E ele está perfeitamente inscrito dentro dela. Quer dizer que ele está perfeitamente encaixado lá dentro. E circunscrito na circunferência menor. O que isso significa? O contrário, né? Quer dizer que a circunferência menor está perfeitamente encaixada dentro dele, tá? Beleza, então. O valor da área colorida em centímetros quadrados é... Então, ele quer saber só o valor da área dessa parte preta aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vamos por partes, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o lado do quadrado. A gente tem aqui, ó, que o raio da circunferência vale 2. Então, a partir disso aqui, vocês conseguem me dizer quanto que vale o lado do quadrado menor aqui? Esse lado aqui, ó. Vocês conseguem me falar? Vale 4. Isso, perfeito. Ó. O raio, ele é do meio da circunferência até aqui, ó, tocando o quadrado. Então, se a gente prolonga esse raio para cá, né? A gente vai ter 2 vezes, quase que eu fiz reto. A gente vai ter 2 vezes, né? Então, tudo isso aqui vale 4 centímetros, que é exatamente o lado do quadrado. Exatamente. Então, o lado do quadrado vale 4 centímetros. Esse lado, esse lado, esse lado, esse lado. O quadrado tem todos os lados iguais, tá? Então, beleza. A gente já descobriu o lado do quadrado, né? Vamos para a segunda parte. Segunda parte, a gente tentar descobrir o valor da diagonal dele, né? O que seria a diagonal? Vou pintar aqui de outra cor. Aqui. Diagonal do quadrado é aqui, ó. Área pontilhada. Aqui. Então, beleza. O segundo passo é a gente descobrir quanto que vale essa diagonal aqui. Alguém tem alguma ideia? A diagonal de um quadrado, pessoal, ela é sempre o lado do quadrado multiplicado pela raiz de 2. Certo? Então, qual que é o lado do quadrado aqui? A gente encontrou 4. Então, essa diagonal vai ser 4, que é o nosso lado, multiplicado pela raiz de 2. Aqui, 4, raiz de 2. Tá? Então, o lado aqui vale 4, raiz de 2. Vou colocar essas informações aqui do lado. A gente já tem ali, ó, o lado do quadrado menor, eu vou colocar um L minúsculo, vale 4 centímetros. A diagonal do quadrado vale 4 raiz de 2. Beleza. Essa partezinha azul aqui é 4 raiz de 2. Vou colocar ali também. Desenho. 4 raiz de 2. E centímetros. Eu não vou colocar para não poluir tanto assim o desenho. Beleza. Próxima parte, então, né? A gente sabe ali, ó, que o raio da circunferência maior, né? Ela é metade da diagonal. Vocês concordam comigo? Ó? Se eu pegar daqui do meio, vou colocar em azul novamente. Se eu pegar aqui do meio, ó, esse aqui é o meio de tudo, é o centro de tudo. Se eu pegar aqui do meio até aqui em cima, ó, seguindo a diagonal, a gente não tem o raio da circunferência maior? Vocês concordam comigo? Ó, aqui do centro, seguindo a nossa diagonal azul, até em cima ou até embaixo, tanto faz, a gente não tem o raio da circunferência maior? Sim. Então, como que a gente faz para descobrir esse raio? Só tem um negocinho aqui. Ah, tá tudo certo. Pensei que eu tinha caído da ligação. Tá. Então, a gente vai pegar aqui esse 4 raiz de 2, que é a nossa diagonal completa. 4 raiz de 2. E dividir ela por 2, que a gente quer saber só o raio. Aqui tem ela inteira. É o nosso diâmetro dessa circunferência maior. A gente quer saber o raio, que é só metade. Então, é 4 raiz de 2 dividido por 2. Tá?
Quanto que vai dar isso? A gente divide aqui, ó, 4 com 2, dá 2. Vai dar 2 raiz de 2, certo? Vocês entenderam o que eu fiz ali? Sim. Beleza. Então, o raio, vou colocar aqui em cima, né? A gente já tinha um raio da circunferência menor como 2 centímetros. Tá vendo tanto de informação que a gente está descobrindo? E agora o raio da circunferência maior, 2 raiz de 2. Beleza. Então, agora vamos começar o cálculo das áreas, tá? Então, a gente tem ali, ó. Vamos começar calculando a área da circunferência maior, tá? Essa circunferência inteira. Porque se a gente calcular a área dela inteira e diminuir o quadrado e esses pedaços aqui, tá? Se a gente diminuir o quadrado e esses outros pedaços, acabou, tá? A gente consegue só a área da parte pintada. Então, vamos descobrir primeiro a área da circunferência maior. A fórmula para a área de uma circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Né? Π raio ao quadrado, ou πr ao quadrado. Certo? Então, como que a gente vai descobrir isso? A gente põe aqui ó, π, que está da fórmula, multiplicado pelo raio, qual que é o raio aqui da circunferência maior? 2 raiz de 2 ao quadrado. Beleza? πr ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui vai dar para a gente 8π. Que é centímetros quadrados já. Beleza? Ó, para vocês, se vocês tiverem dúvida do porquê da 8π, ó, a gente vai jogar aqui esse quadrado, vai virar 4 aqui, né? O nosso 2 vai virar 4. E aí, raiz elevado ao quadrado vai cortar a raiz, cortar o quadrado. Então, nós vamos ficar com 4 vezes 2, que é 8. E aí, o π da fórmula, beleza? Para não ficar nenhuma dúvida. Vocês entenderam como que a gente chegou nesse resultado? Sim, sim. Certo, então. Beleza. Então, a gente já tem aqui a área da circunferência maior, vou colocar como A maiúsculo, valendo 8π. Vou descobrir mais uma informação. Próxima informação, a área do quadrado. Né? A área do quadrado é simples, a gente tem o valor do lado, né, ali desde o início. Como que a gente calcula a área do quadrado? Quem lembra? Formulinha para calcular a área do quadrado. Base das alturas. Isso. Né? Aí, como o quadrado tem a base e a altura valendo a mesma coisa, né, a gente coloca só como um lado ao quadrado. Né? Então, é lado ao quadrado. Que aqui é L vezes L, L ao quadrado. Então, como que vai ser isso aqui? A gente vai ter o lado dele que vale 4 elevado ao quadrado, quanto que é? 4 ao quadrado? 16. 16. Então, a nossa área do quadrado, vou colocar aqui, área do quadrado, 16. Beleza. Agora, a gente tem que ver ali, ó. Essa área colorida, como eu acabei de falar para vocês, ó, só a área colorida, que é o que a gente quer observar, ela é a área da circunferência maior, né? Com a gente excluindo o quadrado, né? Prestem bastante atenção. A gente tem aqui essa área da circunferência maior, e aí se a gente excluir o quadrado, vou tentar pintar aqui de outra cor, vou ficar aqui um preto, ó. Não, preto não, porque é da cor da figura. A gente excluiu o quadrado, tenta imaginar que acabou o quadrado aqui dessa figura. Vamos excluindo ele. Vou passar aqui. O que vai sobrar para a gente? Né? O círculo menos o quadrado vai sobrar só essas 4 áreas. E aí, o que a gente tem que fazer com esse valor para descobrir só a área pintada? Dividir ele em 4. Porque aqui são 4 e a gente quer só uma parte. Tudo bem? Então, como que vai ser a fórmula geral para a gente descobrir isso aqui? Tá? Descobrir só a área pintada. Vai ser a área do círculo maior, tá?
A gente chamou aqui de razão. Então, vai ser a área do círculo maior menos, aqui entre parênteses, menos a área do quadrado, que a gente já descobriu aqui como AQ, menos a área do quadrado. E aí vai sobrar só essas 4 partes. Então, para descobrir só a pintada, dividido por 4. Beleza? Vocês entenderam como que eu cheguei aqui nessa fórmula? Sim. Vou puxar aqui uma seta. A área daquela área, partezinha ali. Tá, então beleza. Vamos descobrir, então, fazer a conta aqui desse lado, a gente descobrir essa área colorida aí. Então, a gente tem ali, vou só reescrever. A gente tem a área da circunferência menos a área do quadrado, tudo isso dividido por 4. Então, vamos substituir. O nosso A vale aqui, ó, 8. 8π. A gente tem 8π menos a área do quadrado, está aqui, vale 16. 8π menos 16, tudo isso dividido por 4. Certo? Então, eu vou colocar aqui, para resolver isso, eu vou colocar um 4 em evidência, tá? Vou fazer aqui do ladinho. Vou colocar um 4 em evidência aqui em cima. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 2π menos 4. Tá? Eu só coloquei um 4 em evidência, ó, aqui para cá. 4 vezes 2 vai voltar no 8π, e 4 vezes 4 volta aqui no 16. Só coloquei ele em evidência. Tudo isso dividido por 4. Por que que eu fiz isso? Agora a gente cancela esse 4 com esse 4. Sobra para a gente só o 2π menos 4. Beleza? Então, tem essa alternativa? Tem aqui, ó, letra D. 2π menos 4. Certo? Vocês conseguiram entender tudo que a gente fez? Isso aqui tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo e ir desenvolvendo para achar várias informações. Vocês conseguiram entender tudo que a gente fez aqui? Certo. Esse exercício, pessoal, eu considero ele o mais difícil dessa prova, tá? Pelo que eu notei, olhando todos os exercícios, ele é o mais difícil. Porque vocês começam com só uma informação e aí, a partir dela, tem que ir minerando todas as outras informações, além de que vocês usam várias fórmulas. Vocês usam a fórmula da diagonal do quadrado, vocês usam a fórmula da área da circunferência, deixa eu destacar aqui no quadrado, a fórmula da diagonal do quadrado, fórmula da área da circunferência, fórmula da área do quadrado, e, por fim, vocês ainda têm que produzir uma fórmula, tá? Para descobrir só a área colorida aqui. Então, esse aqui eu considero o exercício mais difícil dessa prova, tá? Mas vocês viram que, pensando ali com muita calma, a gente consegue resolver ele, certo? Ficou alguma dúvida? Não, professor, para mim não. Beleza, então. Eu vou dar continuidade, então. Depois que passou esse monstro de exercício, que vem a seguir vai ser sempre mais fácil. Vamos lá, então. Vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem resolver esse aqui, tá? E aí a gente resolve junto. Ele com certeza é mais fácil que o exercício anterior, mas ele não é muito fácil também, ele é um pouquinho difícil, tá? Vou dar 5 minutinhos e aí a gente resolve junto. Esse é o último exercício, tá, pessoal? A cabeça de vocês já deve estar fervendo. Esse é o último exercício. Tentem resolver ele e a gente resolve juntos aí. Eu vou ler o exercício primeiro com vocês. Um terreno em formato de trapézio isósceles e área de 12 metros quadrados possui dimensões em metros descritas conforme a figura a seguir, em que x representa o comprimento da base menor e da altura relativa da base maior. Então, está aqui. Exatamente como ele descreveu. Qual o comprimento x indicado na figura? Então, com as informações que a gente tem, pessoal, a gente pode montar e fazer o cálculo da área, porque a gente sabe que
quanto vale a área, né? Ele está dizendo aqui para a gente que a área dele vale 12. E a gente tem todas as informações necessárias para o cálculo da área, né? A formulinha, vou colocar em outra cor aqui. A formulinha para a área do trapézio é qual? É base maior mais a base menor vezes a nossa altura, né? A gente chama a altura de H na matemática, tudo isso sobre 2. Então, nesse caso aqui, ó, vamos extrair as informações. Vou voltar para o vermelho. Vamos extrair as informações ali da nossa fórmula. O que é a nossa base maior? Quem sabe me dizer? Qual que é a nossa base maior aqui? Quanto vale a nossa base maior? É melhor dizer. Ninguém sabe me dizer? Ó, a base maior é essa aqui, né? Dessas duas bases, ela é a maior, está valendo 10. Então, nossa base maior vale 10. Aí ali, agora a gente tem a base menor. Quanto que vale a nossa base menor aqui? Quem sabe me dizer? É X? Isso, X. Essa aqui é a nossa base maior, essa aqui é a nossa base menor, vale X. Aí nós temos aqui na formulinha também o H, né, a nossa altura. Quanto que vale a nossa altura aqui nesse desenho? X também, né? Essa aqui é a altura. Vale X. Então, vamos substituir, né, tudo isso aqui na nossa formulazinha. Vai ficar quanto? 10 mais base menor X, multiplicado pelo H, que também é X, e sobre 2. E isso aqui é igual a quanto? 12. Tá? Que ele está falando que a área vale 12. Então, isso tudo é igual a 12. Então, vamos dar uma resolvida nisso aqui. Se 2 está dividindo, vamos passar ele multiplicando. A gente vai ter 10 mais x multiplicado por x igual a 12 vezes 2, 24. Agora, vamos fazer a distributiva desse x aqui que está multiplicando, tá? X vezes x, ó, x quadrado. Aí, x vezes 10, mais 10x. E aí, vamos passar esse 24 para o outro lado da igualdade, menos 24. A zero. Beleza? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Entenderam? Tá, vou assumir que sim. Então, vamos lá. O que a gente vai aplicar aqui? Bhaskara, tá? Deixa eu separar aqui. A gente vai aplicar o bom e velho Bhaskara, que vocês devem estar cansados de ouvir já. Vocês se lembram como que se calcula Bhaskara? Qual que é a formulazinha? Vamos lá. Formulazinha do delta. Qual que é a formulazinha do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? E aí nossa conta geral, nosso x, quanto que vai ser? Menos B mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A. Essa é a formulazinha de Bhaskara, que vocês já devem estar cansados de ver na escola, tá? Só estou colocando aí para a gente lembrar. Então, vamos lá. Nessa expressão aqui, vamos separar as nossas letras. O que é o nosso A? O nosso A, quando a gente está calculando Bhaskara
uma equação quadrática, é o número que acompanha o x, tá? No caso aqui é 1, tá? Não tem nada, então é o número 1. O nosso b é o número que acompanha o x, né? O a é o que acompanha o x quadrado, o b é o que acompanha x. Aqui é o número 10. E o nosso c é a constante, que não acompanha nada, que é menos 24. Tá? Então, vamos colocar ela aqui nessa formulazinha de delta. Então, quanto que vai ser o nosso delta? B ao quadrado. Nosso B é 10. Então, 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A é 1 e C é menos 24. Certo? Quanto que vai dar isso, então? A gente vai ter aqui 100, que é 10 ao quadrado, mais 96. Tá? Essa conta aqui dá menos 96. Tá? E aí, menos com menos, mais aqui. Então, a gente tem o nosso delta valendo 196. O nosso valorzinho de delta. Aí, agora, vamos substituir isso aqui no valor do nosso x, tá? Menos b. B equivale 10. Então, a gente tem menos 10. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta, que a gente encontrou o nosso delta aqui valendo 196. Tá? Raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Né? O a é 1. Então, só 2. 2 vezes 1, 2. Certo? Então, daqui a gente vai tirar o nosso x' e o nosso x duas linhas. A gente vai excluir um desses x's, tá? Porque ele vai ser negativo. Pelo valor aqui, um x vai ser positivo, o outro negativo. O x negativo não é legal para a gente, porque a gente está falando aqui de tamanho. Como que um tamanho pode ser negativo? Não dá, né? A gente vai excluir um desses x's e olhar só para o x uma linha. Então, o nosso x positivo. Ele vai ser igual a quanto? Menos 10, aqui da forma, ó, menos 10, mais, que a gente quer o x positivo, a raiz quadrada de 196 é 14, tá, pessoal? Mais 14, tudo isso dividido por 2. Menos 10 mais 14, 4, dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Tá? Então, quanto que vale x aqui? X é igual a 2. Nos dois casos. E aqui na nossa questão, alternativa A. Certo? Esse aqui também é bem difícil, né? Não tanto quanto aquele, mas ele é bem difícil. Envolve Bhaskara e tal. Tem que lembrar dessas duas fórmulas, né? A fórmula de Bhaskara e a fórmula da área do trapézio. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vou ter aqui, mandaram no chat. Não. Tem dúvidas, né? Beleza, então. A gente pode finalizar. Já deu o tempo certinho da aula. Sobraram 4 questões ainda dessa prova. A gente termina elas na próxima aula, tá? Terça-feira. É o horário normal comigo. E por hoje é só, tá, pessoal? Bom resto de semana para vocês. Bons estudos. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa tarde.